E agora a gente dá início à segunda metade dessa aula, que é toda sobre as consoantes, consonants. Então, uma consoante é formada pela passagem de um fluxo de ar pelo seu aparelho fonador até que esse fluxo encontra um obstáculo, um bloqueio, que pode ser os seus dentes, a sua língua ou os seus lábios. Aí existem duas maneiras de se formar uma consoante. Na primeira delas, você só precisa passar o fluxo de ar pela boca. Quando você faz isso, você tem o que é chamado de unvoiced consonant. E um exemplo disso é a letra P, que é a passagem de ar pela boca até que esse fluxo encontra os lábios, formando P, P, como em park, shop, happen. E a segunda maneira de se formar uma consoante é adicionando vibração das cordas vocais ao fluxo de ar que passa pela boca. Quando você faz isso, você tem voiced consonants. Um exemplo de consoante sonora é a letra B, como em bark, job, about. Tá legal, mas P e B são fonemas que você já conhece do português e realmente não tem muito mistério. Mas o que é interessante sobre essas consoantes surdas e sonoras é que elas formam pares. E um par de consoante é pronunciado usando exatamente o mesmo movimento da boca. Então esse que você está vendo na tela é um par. Na letra P, você usa somente a corrente de ar que passa pela boca e é interrompida pelos lábios. Para fazer a letra B, você faz exatamente a mesma coisa, só que agora você vibra as cordas vocais. Então, na letra B, existe som. E para você ver como isso é verdade, faz esse experimento. Coloca a sua mão cerca de um palmo à frente da sua boca, e aí você vai falar as primeiras palavras aí de cada letra. Park e bark. Park e bark. Na primeira, park, você deve sentir um fluxo de ar batendo na sua mão. O que não acontece quando você fala bark, com B de bola. Aí na língua inglesa existem 8 desses pares, totalizando 16 fonemas. Mas a boa notícia é que você já conhece a grande maioria, assim como você já conhece P e B. Agora, em 3 desses 8 pares, a gente precisa dar uma olhada com mais calma. Olha só, esse é um fonema que não existe na língua portuguesa. E ele representa um dos sons mais característicos da língua inglesa, que é o som do TH. E fazer esse som é, na verdade, muito fácil. Olha só, basta que você coloque a ponta da sua língua entre os dentes de cima e de baixo. E aí você libera o fluxo de ar que vai passar por entre a língua e os dentes de cima. Olha só como fica. Three, three, three. South, south. Anything, anything. E o par sonoro, assim como eu expliquei antes, vai utilizar exatamente esse mesmo movimento, só que agora você vai adicionar a vibração das cordas vocais ao fluxo de ar. Então você vai ter zzz, zzz. Parece um celular vibrando, uma abelha. That, they, father, father, that, they. E aí o que geralmente vai acontecer é que, pelo fato desses fonemas não existirem na língua portuguesa, o brasileiro tende a buscar no português fonemas que são similares para usar no lugar. E os sons mais parecidos acabam sendo de S e F. Só que aí a gente cai naquele mesmo problema do I curto e do I longo. Existem palavras onde a única diferença entre elas é exatamente o TH e o S ou o F. Olha só esses exemplos. Primeiro a gente tem a palavra think, que é o verbo pensar em português. E aí a gente tem a palavra sink, com S, que significa afundar ou pia. Então não tem nada a ver o significado dessas duas palavras, porém elas são semelhantes. Aqui a gente tem thing, que é coisa, e do outro lado, sing, com S, que significa cantar. Depois nós temos faith, que significa fé, e do outro lado, face, face, que significa rosto. E agora com a letra F, olha só, a gente tem a palavra three, three, que significa 3, e do outro lado, free, free,
que significa livre ou grátis. E aqui é aquela mesma história. O problema não é que as pessoas vão achar que você falou afundar, sink, com S, ao invés de pensar, think, com TH. Porque o que manda é o contexto. O que manda é o contexto. O problema é que você está simplesmente falando do jeito errado. Legal, agora tem mais 2 pares de consoantes que a gente precisa ver com mais calma. Então, no seguinte par, a consoante unvoiced tem esse símbolo de integral lá de cálculo, ou um S mesmo, e esse som seria equivalente ao nosso CH ou X do português. Olha só. Shop, English, sure. E do outro lado, fazendo o mesmo movimento bucal, agora com a vibração das cordas vocais, a gente vai ter o que seria o nosso som de J. Casual, casual. Measure, measure. Usually, usually. E o próximo par é um pouco parecido, olha só o símbolo. É um T antes daquele S. Ou seja, põe um T antes do nosso CH e você tem o som ch. Esse fonema não é muito comum no português, mas ele existe na palavra tchau, por exemplo. Olha só os exemplos. Child, child. Much, much. Teacher, teacher. E na consoante sonora, de novo, fazendo o mesmo movimento, agora com a vibração das cordas vocais, a gente vai ter j, j. Olha os exemplos. Just, just. Large, large. Judge, judge. Então aqui o que você tem que prestar atenção é que essas palavras que se escreve com o CH não são pronunciadas com o CH do português. Então você não deve falar child, tá? O correto é child, child. Os outros 4 pares que completam essas consoantes são bem similares a tudo que a gente já conhece do português, então eu vou passar bem rápido. Vamos dar uma olhada. Então aí nós temos K com som de king, desk, black. E do outro lado, o G, com som de give, dog, guard. Então, presta atenção. Quando essas consoantes aparecem no final da palavra, elas são mudas, tá bom? Então, você não deve pôr aquele sonzinho de vogal no final, que é bem comum do português. Então, você pronuncia dog, e não doggy. Desk, e não desky. Black, e não blacky. Beleza? Então, no seguinte par, nós temos o som de T. To, not, store. E a consoante voiced seria o som de D. Do, and, 100. E aí aquela mesma observação. And, e não and. 100, e não hundred. Not, e não not. E no próximo par, a consoante unvoiced tem som de F. Family, F. Phone. No inglês, o PH tem som de F, tá certo? E no par voiced, a gente tem o V. Very, have, 11. E para terminar, no último par, nós temos o som de S. Some, bus, necessary. E a consoante voiced é o som do Z. Então, zero, amazing, closed. E aqui você precisa prestar atenção na representação fonêmica, porque, assim como no português, nem sempre o S tem som de S. Às vezes ele pode ter som de Z, como no caso de closed. Pessoal, estamos chegando no fim. Agora só nos restam os últimos 8 fonemas que cobrem o resto dos sons de consoantes. Vamos lá, o fonema com o símbolo de H. Ele é pronunciado com o som de R do português, como em hey. Então você vai ter house, who, he. Aí nós temos o L, like, still, little. Aí no L você só precisa prestar atenção quando ele vier no final da palavra, porque no português, quando isso acontece, a gente tende a usar o som da vogal U, como na própria palavra vogal. Vogal, a gente pronuncia U. Já no inglês, o som deve ser mesmo aquele de L, como em still, still, e não still, still. Pegou a diferença? Still, 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 still. E para os fonemas com símbolo de M e N,
acontece uma coisa parecida. Olha só, presta atenção quando eles vierem no final da palavra. Name, noun, name, noun. Então o correto é mesmo pronunciar tanto o M quanto o N. Então não diga noun, noun, e sim noun, noun. Nesse N, a ponta da língua bate lá no céu da boca, entre os dentes e o céu da boca, criando esse som de N, N. Fora isso, é o mesmo fonema que a gente conhece do português. Many, them, knife, want. Agora esse N com uma perninha, ele não é pronunciado com a ponta da língua encostando no céu da boca. Nesse caso, as laterais da língua encostam nos dentes de cima, produzindo esse som de bank, thing, going. Esse é o som do ING, que é muito comum na língua inglesa, onde o G nem é pronunciado. Então, bank, going, thing. E na sequência a gente tem o som de R. Red, worry, bring. Aqui só toma cuidado para não acabar pronunciando head ao invés de red, porque aí você vai estar usando que no inglês seria o som de H. Então, head com H é cabeça e red com R é vermelho. O penúltimo fonema tem o som de W, que seria what, what. Woman, woman. Weather, weather. E finalmente, o último fonema do inglês britânico. O som desse fonema é Y, Y, como em year, university, Europe, year, university, Europe. Então, apesar do símbolo ser um J, o som do fonema não tem nada a ver com o J que a gente conhece do português. Esse som geralmente é o som da letra Y em inglês, mas nem sempre, como você está vendo nos exemplos. E olha só o que acontece com essas duas palavras. Year, com Y, que significa ano, e ear, ear, sem Y, que significa orelha. Year, ear, year, ear. Conseguiu sentir a diferença? É bem sutil, mas está lá, existe. Agora, você não precisa se preocupar excessivamente com essa história de fonema. Lembra que quem manda é o contexto. Então, não é porque você disse ear, orelha, ao invés de dizer year, ano, que a pessoa vai achar que você perguntou para ela em que orelha ela nasceu, ao invés de em que ano ela nasceu. Quem manda é o contexto. Muito bem, então assim nós cobrimos os 44 fonemas do inglês britânico. Então agora você já tem todas as armas para ter uma pronúncia correta e neutra. E lembrando, se você quiser soar mais como um nativo, basta que você tenha um pouco mais de cuidado na hora da pronúncia e use os fonemas apropriados para cada palavra.